noite, irmãos. Estemos em oração um minutinho mais. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos que nos limpes e cubras com teu precioso sangue, o sangue do Senhor Jesus. Encomendamos a Ti todo o nosso ser e nossa condição humana. Pedimos em nome de Cristo, Pai, que Teu Santo Espírito, conforme prometido, seja conosco nos ajudando, nos dando vida, nos dando luz, nos conquistando, nos retendo contigo, Senhor, porque desejamos viver em união contigo e andar da tua mão. Pedimos que seja o Senhor nos cobrindo e o próprio Senhor fazendo sua preciosa obra, que só o próprio Senhor pode fazer. Rogamos que possa nos conquistar mais e mais, falar a nossos corações e estabelecer-nos diante de Ti segundo Tua santa vontade. Todo isto pedimos nos únicos méritos do Senhor Jesus Cristo. Amém. O dia sábado, tratamos o tema de Kairos e o espírito da época, o espírito da época. E o dia domingo, dimos continuidade com o tema sentido da mudança dos tempos e estações. E hoje vamos dar um quarto passo nesse mesmo sentido e vamos ver algumas coisas que têm a ver com este último Kairos atual, com este tempo, com este eon, com esta era, com este momento final. Não vamos ver tudo, claro está, estas coisas precisam uma consideração detalhada. E por isso é necessário ir devagar, pesquisando cada coisa. Sei que falta tratar muitas coisas, mas vamos indo conforme a carga do Espírito vai colocando em nossos corações. Hoje estaremos vendo alguns elementos do Kairos atual. O Senhor, como estávamos lembrando, disse em Mateus, capítulo 24, algo que temos que estar sempre atentos, olhando, como atalaias. Não seja que estas coisas passem e não enxerguemos, porque está escrito que não todos entenderiam, ainda que nenhum dos ímpios entenderia. Então, Jesus falou que muitos estariam comprando, vendendo, plantando, edificando, casando-se, dando em casamento, como nos dias de Noé, como nos dias de Lot. E quando menos pensavam, aconteceu o dilúvio, ou aconteceu a destruição de Sodoma e Gomorra, e a maioria das pessoas estavam pensando que era tempo normal, porque não estavam vindo as coisas desde o ponto de vista de Deus.
senão estavam simplesmente na sua mente natural, vivendo para si mesmos, como se não houvesse Deus, ou como se Deus pudesse ser deixado para último lugar. Então, os apóstolos perguntaram por sinais da vinda dele. E vocês lembram em Mateus 24, que ele falou algumas coisas que agora, neste momento, vou somente passar rápido, mas lembro que ele falou em 3 níveis. O primeiro nível é o nível de alerta amarela, que podemos encontrar no verso 6. E aí vamos ver por que estou usando a palavra simbólica de alerta amarela. Aqui em Brasil não acostumam a haver terremotos, nem vulcões, nem tsunamis, então quizás este assunto de alerta amarela não seja muito comum. Quando é alerta amarela, as coisas não estão tão iminentes nem tão perigosas. Temos que estar alertas, mas confiados, tranquilos, não tão aterrorizados. É só alerta amarela. Veja no verso 6, alerta amarela. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque eles perguntavam pela sinal do fim do século, pela sinal da vinda do Senhor. E então Jesus primeiro começa a explicar o que não é ainda a iminência. Diz, não vos assusteis, não vos turbeis, dizem nossas traduções, porque é necessário assim acontecer. Jesus lia Daniel, recomendou Daniel. Se você lê, por exemplo, Daniel capítulo 11, você vai ver uma sucessão de guerras e rumores de guerras. O rei do norte, o rei do sul, a filha deste rei vai para lá, vem para cá. Muitas dessas coisas tiveram cumprimento tipológico no tempo de Antíoco Epifanes, imediatamente antes dele, como se fosse um cumprimento tipológico, a besta que era, mas não é ainda a definitiva. A definitiva vai subir. Só que, como disse Deus por Salomão em Provérbios e em Eclesiastés, principalmente, o que há de ser foi já. E Deus restaura o que passou. Ou seja, que na história acontecem acontecimentos semelhantes. E também o tempo final já foi feito típico por Deus, porque certamente haverá um anticristo final. Mas também disse o Espírito Santo pelo apóstolo João na sua primeira epístola, que haveria também muitos anticristos. O espírito de anticristo estaria se movendo no mesmo sentido do mistério da iniquidade que vinha operando desde o tempo que Paulo escreveu aquela carta aos Tessalonicenses, onde fala do mistério de iniquidade já operando. E muitos anticristos apareceram ainda no tempo do próprio apóstolo João. E ele fala disso no capítulo 2 da sua primeira epístola. Ou tens ouvido que o anticristo, aquele final vem. Assim agora tem surgido, já na época de João, muitos anticristos. Então o espírito de anticristo tem estado trabalhando desde o primeiro século da era cristã até agora. E às vezes, por tratar-se de espíritos que têm o mesmo interesse do anticristo final, ou como filhos do diabo, que têm as mesmas intenções do seu pai, o diabo, como falou Jesus. Então, muitas coisas que eles realizam estão no princípio que se desenvolverá e amadurecerá com o anticristo. Então, servem como ensino para abrir nossos olhos
e às vezes também como tipologia. Só que no caso de Antíoco Epífanes, que foi uma tipologia do anticristo, Jesus não se bastou com que Antíoco Epífanes tivesse quase cumprido aquelas profecias de Daniel 11, em alguns detalhes, porque Jesus colocou a profecia para o futuro. Ou seja, que o Senhor Jesus não se deu por satisfeito com o que aconteceu no tempo de Antíoco Epífanes, que foi apenas uma tipologia, um tipo, um anticipo para nos ensinar. Se você lê, por exemplo, historicamente, com interesse histórico, não estou colocando o livro dos Macabeus no nível canônico, mas quando você lê Macabeus, especialmente aquela sessão entre Alexandre Magno e Antíoco Epífanes, você vê aquele desenvolvimento e aquele cumprimento típico. Se você quer ver o que vai acontecer, o que será nos tempos do anticristo, você tem muitas passagens da Bíblia que descrevem ele, e tem também passagens tipológicas, e tem aquele livro Macabeus, primeiro livro dos Macabeus, onde você pode ler aquele passagem de Alexandre Magno até Antíoco Epífanes, e o que Antíoco Epífanes fez, como fará o anticristo, e se cumpre aquela palavra de Salomão em Eclesiastes, que diz que o que há de ser já foi, que é aquilo que será, aquilo mesmo que já aconteceu. E também por isso o Espírito Santo falou para João que a besta já era antes, mas que não era no tempo de João, mas que seria depois de João, quando subisse do abismo. A besta que era e não é e será. Era porque foi um cumprimento típico, mas não foi o cumprimento final. Estava no futuro do próprio João. Mas para nós é útil compreender o futuro através da tipologia. E isto é muito comum em toda a Bíblia, este fenômeno da alegoria, da tipologia, da profecia, da projeção. Amém? Das figuras. Personagens como Aitofel é como um anticipo de Judas Iscariote. Elias como um anticipo de João Batista. O próprio José, Davi, como antecipos do Senhor Jesus. Então, tudo isto Deus utiliza para nos ensinar. Amém? Então, aqui voltando a Mateus, estamos no verso 6, ele fala que haveria todas estas guerras e rumores de guerra. De fato, Daniel fala que aquelas guerras continuariam até a última semana de Daniel, capítulo 9, aqueles 70 septenários. E o 70º septenário, ou semana de anos, número 70, termina aí com aquelas guerras ao longo da profecia. Vamos ver isso em breve. Mas aqui por isso diz: ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Veja, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. É necessário. Quando Deus permite uma guerra, é porque é necessário. A Bíblia fala que o Senhor, na ascensão, chegou antes ao ancião de dias, ante o Pai que estava no trono, e lhe foi dado aquele livro, e abriu os 7 selos, e o primeiro selo era aquele cavalo branco destinado a vencer. Mas depois viria outro cavalo vermelho com uma espada na mão, e se lhe deu potestade para matar. E isso é através da guerra, muitas pessoas. E depois viria a fome e outras coisas. Mas o primeiro período disto é alerta amarela. Não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então é alerta amarela.
Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Aqui, estes primeiros terremotos são terremotos em vários lugares por problemas tectônicos das placas da Terra, portanto, são localizados. Quando o terremoto seja global, não por causa das placas tectônicas, sino pela mudança dos polos magnéticos, serão terremotos globais, movimento de todo o planeta, como sexto selo e sétima taça. Zacarias 14 e outros lugares em Isaías, Amós, etc. Mas aqui são em diversos lugares. Porém, tudo isto, ou seja, quando vem avançando estes terremotos, estas pestes, fomes, guerras, diz, tudo isto é o princípio das dores. Quando diz ainda não é alerta amarela, mas quando diz princípio das dores, já é alerta laranja. Não é todas as dores, mas é o princípio. Se você faz uma comparação entre trombetas e taças, você vai ver que as trombetas são 1/3 das taças. Faça uma leitura daquele capítulo das trombetas e você vai encontrar essa expressão 1/3 das árvores, 1/3 das águas, 1/3 do mar, 1/3 das naves, 1/3 da luz do sol, 1/3 da luz da lua, 1/3 da luz das estrelas. As trombetas são 1/3. Mas quando você chega às taças do capítulo 16, agora já não é 1/3. Agora a esse terço se somam os 2/3 que faltavam, porque as taças não são para introduzir como princípio de dores a tribulação, sino para consumar a ira na grande tribulação. Então você vê que vai avançando e a alerta vai mudando de cor, de amarelo para laranja e de laranja para vermelho. Então, no princípio das dores, e assim foi ao longo de toda a história também, sereis atribulados e vos matarão. Somente você veja, estude, por exemplo, as actas dos mártires, das perseguições, desde o tempo do Senhor Jesus até Diocleciano e depois Constantino. Foi terrível, e não era a grande tribulação, mas foi terrível. Se depois você estuda o livro de John Fox, o livro dos mártires, aí você vai ver que terríveis perseguições tem vivido a igreja em todas as épocas. Na época medieval, na época dos pré-reformadores, na época da reforma e depois as guerras de religião. E até agora, as perseguições por parte dos comunistas, dos nazis e até agora pelos muçulmanos. Irmãos, neste momento, nestes dias nossos, estão sendo queimados vivos por montões, calcinados seus corpos. E acima disso continuam fazendo ataques. E isso tem sido terrível. E não tem sido ainda a grande tribulação. Mas na medida que amadurece o ioio e o espírito de anticristo toma posse das nações, e lembre-se que detrás de todas as falsidades está o mesmo diabo, aunque com diferentes braços, como um polvo. Então, as coisas vão virar mais difíceis, cada vez. E não decimos isto para assustar os irmãos, sino para que desde já comecemos a solicitar graça e valentia, para não fraquejar na hora da prova. Desde agora temos que nos armar do pensamento
que se 21 séculos da história da igreja tem estado salpicado de sangue, quem prometeu que não aconteceria a mesma coisa no fim, quando tão claramente a palavra fala que o anticristo perseguirá os santos? Então, os que estão aqui, vivos. Então, diz aqui, então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as etnias. A palavra aqui, nações, no grego é etnia, não se refere só aos países como a República Federativa do Brasil, se refere às etnias, os grupos étnicos. E algumas pessoas de certas religiões foram convidadas nestes poucos últimos anos a vir para cá e já estão acontecendo situações sérias. Em São Paulo, a Embaixada de Israel está alerta. Vamos seguir lendo. Nesse tempo, aí diz, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Não é exclusivo de Israel. É por ser cristãos. Nesse tempo, muitos han de se escandalizar, especialmente quem pensava que tudo ia ser color de rosa, prosperidade, saúde, dinheiro, amor, casa, carro, bolsa. E de pronto começa a morte por fogo, por espada, cativeiro, despolho, como está profetizado. E alguns se escandalizarão, porque se deixaram desarmar, em lugar de armar-se do pensamento de Jesus, que esteve disposto a morrer por nós. E nós precisamos, desde agora, orar para poder ser fiéis a Ele até a morte. Então, disse aí, trair, não só escandalizar, trair e odiar uns aos outros, ou aborrecer. Levantar-se a muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Ou seja, uma minoria ficará no espírito e em amor. Aquele, porém, que perseverar até o fim, agora se falou do fim, esta é a palavra da perseverança. Esta é, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Isso o que se refere a Apocalipse 3:10, quando diz, porquanto guardaste a palavra da minha paciência, ou da minha constância, ou da minha perseverança, que no grego é só uma palavra, hipomené. Esta é a palavra, e essa palavra se refere a perseverar até o fim. E então vai falar qual que é o fim. E será pregado isto que estamos lendo dele, e que está em todo este discurso que apenas está começando, este é o Evangelho do Reino. Será pregado este Evangelho do Reino não só aos judeus, sino por todo o mundo, para testemunho a todas as etnias. Deus não está suficiente com que passe alguma avioneta com tratados em inglês, fazendo voar os tratados pelo Amazonas, e pensamos, já evangelizamos o Brasil. Irmão, assim não se evangeliza. Podemos distribuir tratados em avionetas que caem na selva, algum indígena pode pegar, está em inglês, não entende nada. Aunque agora se fala mais inglês que português em alguns lugares do Amazonas, não? Mas é dar testemunho às nações, ou seja, às etnias. Então virá
o fim. Agora já se falou do fim. A pergunta era pela sinal da sua vinda e o fim do século. E falou, isto não é ainda o fim, isto é princípio de dores, alerta agora laranja, mas agora chegou a alerta vermelha. Então virá o fim. Então relaciona o fim, perseverar até o fim, e essa palavra já vem desde Daniel, irás, Daniel, até o fim e te levantarás para receber a tua herança no fim dos dias. Então aqui quando mencionou o fim, quando, pois, verso 15, pois implica continuidade do discurso, continuidade de auditório. O auditório era os discípulos primeiros, crema innata da igreja, cujos nomes escreve Marcos no capítulo 13. Quando, pois, quando falou a palavra então virá o fim, e a pergunta era pela sinal da sua vinda e o fim do século. Agora fala, então agora sim é o fim. Antes não era ainda o fim. Alerta amarela, depois já é laranja e agora já é vermelha. Já é a hora quase final. Quando, pois, virdes, e aqui quero chamar a atenção, este é um sinal do vermelho do tempo, do fim. E está falando a igreja que alguns que não estejam descansando no paraíso, sino que tenham sido reservados para a última geração, que é difícil, mas é o final do negócio que é muito melhor que o começo. Melhor é o fim do negócio que o seu princípio. E quando vejamos estas coisas, temos que nos alegrar, erguer-nos as cabeças, porque nossa redenção, não aquela da cruz, sino aquilo que foi comprado, agora virá. Contudo, está bem perto, o verão está aí. Mais adiante, neste mesmo capítulo, também fala, quando virdes a figueira e as demais árvores, o que esqueceu Mateus, lembrou Lucas. Estamos vendo elementos do Kairos atual. Alguma coisa está acontecendo e vai continuar acontecendo até desembocar bem em breve aqui neste ponto. Quando virdes o abominável da desolação, a palavra mais exata está em outras traduções, você pode comparar no grego, a palavra é não só o abominável da desolação que é o próprio anticristo, mas aqui diz, quando virdes a abominação desoladora, que é a imagem da besta, colocada no templo restaurado, no lugar santo, para ser adorada. Porque o anticristo, como disse Paulo e como dizia Daniel, e disse Daniel capítulo 11, se sentará nesse templo, se fazendo passar por Deus. Então, tudo que aconteça, esse elemento do Kairos, da ocasião própria atual, do tempo em que estamos vivendo, temos que estar de olho no que aconteça com Israel e no que aconteça em Israel, e de maneira especial em relação ao templo a ser restaurado em Israel. Não somos o templo de Deus, a igreja, mas o Senhor falou que o sacrifício seria restaurado e logo tirado do meio para começar a grande tribulação. Tudo que tem a ver com sacrifícios em Jerusalém, não só da Páscoa que já começou em 2008,
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, já vão 5 Páscoas celebradas em Israel, em Jerusalém. Mas a palavra fala do sacrifício contínuo, que é um pouco mais que a Páscoa. Mas o altar já está pronto. Alguns sacrifícios se celebram no altar sem precisar de templo. Quando você vai ao livro de Esdras, você vê que primeiro se restaurou o altar em seu sítio e logo se colocaram os fundamentos do templo. No templo do tempo de Zorobabel, de Josué, e que depois visitou e adornou Esdras. A Páscoa não precisa nem de sacerdócio, nem de altar, nem de templo, porque foi mandada ao próprio povo celebrar em família. Mas Oséias disse, e se vocês querem ver isso, venham comigo, por favor, Oséias capítulo 3. Dizem os versos 4 e 5. Sublinhe estes versos, porque estes versos são importantes, e são versos que dão continuidade ao cântico de Moisés, que está registrado em Deuteronômio, mas que seria cantado junto com o cântico do Cordeiro pelos vencedores do fim. Os vencedores do fim aparecem em pé sobre o mar de vidro e fogo em Apocalipse 15, 1 e seguintes, cantando com as harpas de Deus o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Por que se canta no fim o cântico de Moisés, junto com o cântico do Cordeiro? E os vencedores estão em pé naquele mar de vidro que se corresponde com aquele lavacro de bronze, dos espelhos de bronze das mulheres de Israel, que depois virou um lavacro com mais detalhes, feito por Salomão, ou por ordem de Salomão, desenho de Davi. No templo daquela época de Salomão, no tabernáculo havia um lavacro, uma bacia, e também agora no templo. Também o mundo passou pelo dilúvio, em um primeiro juízo. E o bronze tem que ver com juízo, o pecado. Depois Moisés também passou com a nuvem pelo mar vermelho. E o povo foi batizado. Existem vários batismos na Bíblia. Existe o batismo que é em Cristo pela fé, batismo em água, batismo do Espírito e também batismo de fogo. E o Senhor, quando seus discípulos eram novos e bastante entusiastas, muito animados, quando Jesus respondeu ao pedido de Salomé, ao nome de Tiago e de João, Senhor, quando estés no teu reino, agora estamos indo para Jerusalém, e eles pensavam que o reino se manifestaria imediatamente. Pensavam que a vinda do Messias era somente uma, mas Miqueias já tinha profetizado que o Messias os deixaria até que desse a luz a que tem que dar a luz. Ou seja, aí estão implicadas as duas vindas de Cristo. Ele viria, nasceria em Belém, seria ferido, a cidade seria sitiada e o Messias os deixaria até. Ou seja, que veio uma vez para ser ferido e os entregaria à dispersão a Israel. E ele ascenderia, os deixaria aqui e ascenderia até. Ou seja, que voltaria quando desse a luz a que tem que dar a luz. E esse é outro elemento que temos que ter em conta. A mulher, que está formada por todo o povo de Deus, do Antigo e do Novo Testamento,
tem que dar a luz. E esse é um elemento do Kairos final para a vinda de Cristo. Os deixará até que dê a luz a que tem que dar a luz. Israel tem que voltar à sua terra. Israel tem que receber o Messias. Israel tem que ser purificado dos seus pecados, reconhecendo aquele que traspassaram. Israel deve receber o Espírito Santo e ser reinsertado na boa oliveira. Se não permanece na incredulidade, sino que pela fé no Messias é reinsertado, não só na boa oliveira, sino no próprio corpo de Cristo. Lembre-se o que disse João 10,16. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Aquele aprisco primeiro era Israel. Era necessário primeiro ir às ovelhas perdidas da casa de Israel. Os apóstolos chegavam nas cidades e iam primeiro para as sinagogas. E diziam, era necessário pregar a vocês primeiro. Mas agora que não recebem, então vamos para os gentios. Primeiramente ao judeu, depois ao grego, ao que fala grego. Tem outras ovelhas que não são deste redil, de Israel. Quais são as outras ovelhas? As que eu tenho lá entre os gentios. Eu devo trazer também estas. E que haverá? Haverá um rebanho pelas ovelhas de Cristo que vem de Israel, da igreja em Jerusalém, das igrejas em Judeia, das igrejas em Samaria, e depois das igrejas dos gentios. Mas como Deus começou com Israel, Deus termina com Israel. Romanos 11 fala da admissão de Israel, da reinserção de Israel na boa oliveira. E se é através do Messias, se é reinsertado por não permanecer em incredulidade, porque os que foram desgalhados foi por causa de incredulidade. Porque Jesus falou, se não credes que eu sou, em vossos pecados morireis. Ninguém é salvo por ser judeu, sino por receber o Messias de Israel. E era necessário ir primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. E começar por Jerusalém, e seguir por Judeia, e continuar por Samaria. E esse é o primeiro aprisco. Mas o mistério de Cristo diz que também os gentios são com os judeus messiânicos, ou cristãos, se quer dizer, porque é só questão de tradução. Não estou falando da doutrina messiânica, que alguns são neo-ebionitas, alguns não confessam o nascimento virginal de Cristo, ou não aceitam a divindade de Cristo. Não confunda isso com o que Paulo está falando na Bíblia. Não se refere a grupos heréticos, se refere a irmãos legítimos de Jerusalém, de Judeia, de Samaria, que têm recebido a Cristo como o Messias, conforme a palavra. Eu conheço igrejas de irmãos desta classe em Israel. Estão se multiplicando agora e estão sofrendo perseguição até dos ultra-ortodoxos de lá, mas que são cristãos. Só que a palavra Cristo em hebraico é Messias, em nossa língua português ou espanhol é ungido. Então, ungido, Cristo, Messias. Quando falo isso, me refiro aos legítimos cristãos que receberam o Messias naquele tempo, antes dos gentios. A igreja de Jerusalém, as igrejas de Judeia e de Samaria, até da Galileia.
e que agora voltam nestes tempos, quando os judeus estão abrindo os olhos ao Messias. Aqui, só em São Paulo, já mais de 600 judeus ortodoxos receberam a Cristo nesta década. Então, tenho outras ovelhas que não são deste aprisco de Israel, são de outro aprisco, que são gentios, mas agora que haverá um só rebanho e um só pastor, que não é o Papa, é o Senhor Jesus. Por isso Miqueias disse, depois de dizer que aquele Messias os deixará até que dê a luz, Miqueias 5, 1, 2 e 3. Até que dê a luz, aqui tem que dar a luz, e então o remanescente dos irmãos do Messias se voltará com os filhos de Israel. Claro, aquele verdadeiro Israel que recebe seu Messias e por ser nascido de novo pela vida do Messias e pelo Espírito, como diz Ezequiel, que cairá sobre Israel e que já está começando a cair. E é um dos elementos do Kairos atual, que virará mais enfático na medida que avançam os dias. Então, assim disse, serão reinsertados. E se o desgalhamento deles foi a inclusão dos gentios, quanto mais a readmissão de Israel. Disse Paulo, no meio do Evangelho de Deus, que é a Epístola aos Romanos, que vai em ordem, começa desde o átrio lá falando daqueles espelhos para mostrar que somos indesculpáveis, que todos somos culpados. Nos 3 primeiros capítulos de Romanos você vê aquela base de bronze. E a partir do capítulo 3, a metade segunda, e o capítulo 4, você vê agora o altar. Depois de ver o lavacro, agora vê o altar e os sacrifícios pelas transgressões no capítulo 3. Na segunda parte, no capítulo 4, até a metade do capítulo 5, depois vem o sacrifício pelo pecado em singular, e você vai vendo o resto da obra de Cristo, a morte, mortos com Ele, não só perdoados, mas liberados, e não só liberados do pecado, sino agora da lei do pecado, por meio da lei do Espírito. Não que o Senhor desconectou da carne a lei do pecado, sino que no Espírito nos deu uma lei do Espírito, porque não somente nos deu o Espírito, sino a lei do Espírito. Se você vê uma galinha, já vai se conduzir conforme a lei das galinhas, o DNA dela. E o cachorro vai se conduzir conforme a lei dos cachorros, segundo a conduta prevista no DNA do cachorro. Nós somos humanos, nos conduzimos como homens. Mas o Espírito, ele também tem uma lei dentro dele, que sempre lhe conduz a fazer as coisas agradáveis ao Pai e ao Filho. Ele não falará pela sua própria conta, ele glorificará o Filho, ele convencerá o mundo de pecado, de justiça, de juízo. Ele nos lembrará a palavra de Deus, nos abrirá a palavra, nos fará saber as coisas que haverão de vir. Esse é o trabalho do Espírito. Amém? Então, o Espírito, você pode ver os últimos versículos de Ezequiel 39, e aí vai haver esta promessa que Israel, aquele Israel que volta, receberá o Espírito, porque receberá o Messias. E haverá 144.000 das tribos de Israel convertidas a Cristo. Não tenho tempo agora de explicar por que creio que os 144.000 do capítulo 14 são os mesmos do capítulo 7, mas já em outros lugares
está esse assunto tratado e quem deseja pesquisar pode encontrar. Nós estamos vindo aqui, olha o que está dizendo, os elementos do Kairos atual. Quando, pois, virdes o abominável da desolação. Mais adelante, quando virdes a figueira florescer e as demais árvores, ou seja, quando você veja Israel retornar como nação, todavia como ossos secos, todavia sem espírito, porque o espírito vem de último, mas os ossos secos começam a se juntar antes. E depois viram um grande exército, mas ainda sem espírito. Deus vai reunindo a Israel na sua terra ainda sem espírito. O espírito reúne, mas Israel ainda sem o espírito. Depois cresce aqueles músculos, aquela carne acima dos ossos secos. Estou falando do capítulo 37 de Ezequiel, que fala justamente dessa sinal que veríamos quando virdes brotar a figueira, e esse é Israel. Como viríamos os últimos que estivéssemos na última geração, veríamos a abominação desoladora a ser colocada no templo, no lugar santo. Veríamos também o retorno de Israel. E esse retorno, primeiramente, somente externo. Volta o idioma, volta a trabalhar no deserto, começa a florescer os desertos. Mas a palavra diz que eles vão receber ao Messias, que eles dirão: bendito aquele que vem em nome do Senhor, e chorarão pelo primogênito. Todas as tribos chorarão e reconhecerão aquele a quem traspassaram. Esse é o Messias de Israel, que é Cristo, que é ungido. E eles vão reconhecer e vão chorar. E muitos já começaram a chorar. E por isso, depois da festa das trombetas, que reflete o trabalho da igreja evangelizando pelo mundo inteiro, vem a festa de Yom Kippur, onde eles choravam. Eles não sabem porque o Senhor, no ciclo litúrgico, fazia eles chorar e jejuar naquele dia de Yom Kippur. Porque, entre outras coisas que ele também significa, uma das implicações é o reconhecimento de Israel acerca do seu Messias, Jesus, o Cristo, que é a luz das nações. Que agora Deus está trazendo selos a Israel, como falou no Cântico de Moisés. No Cântico de Moisés aparecem 3 grandes cenas, e o que vamos ler em Oséias tem a ver com o Cântico de Moisés, como também outras passagens em Isaías e nos Salmos, que cita Paulo em Romanos, todos têm a ver com o Cântico de Moisés, que é cantado pelos vencedores que estão em pé no mar de vidro, que estava simbolizado por aquele lavacro, e também pelo dilúvio, e pelo passo do Mar Vermelho, e pelo batismo, não só em espírito, sino também em fogo. E então, voltamos a Salomé, voltamos a Tiago e a João. Senhor, coloca estes meus filhos a teu lado. E disse o Senhor: isso não é meu dar, senão para quienes meu Pai tem assinado. Podeis ser batizados com o batismo com que eu sou batizado. E eles, muito entusiastas, falaram: podemos.
E o Senhor, com muita graça, misericórdia, sabendo que em verdade assim seria no final, não no começo, mas no final das suas vidas, falou: de certo, vocês também vão ser batizados com o batismo que eu sou batizado. E isso não é só para Tiago e para João. Ele falou: todos serão batizados com fogo, salgados com sal. E agora você vê, no final, aqueles vencedores em pé, ao outro lado da prova, tendo vencido a prova, vê eles em pé, no mar de vidro e fogo, com as harpas de Deus. A fé provada e que sai vitoriosa depois da prova. Quem ficará em pé? Os vencedores em pé no mar de vidro e fogo. Os que passaram por esse batismo de morte e tribulação, mas que ficaram em pé ao outro lado. Quem vai ficar em pé na vinda do Senhor? Somente estes vencedores. Hoje muita gente gosta de ir a certas reuniões para cair para trás. E muitos estão na moda e ficam tristes se não caíram para trás. Nosso Senhor está buscando gente que não caia para trás, sino que fique em pé quando o Filho do Homem venha. Não é isso que diz a Escritura? Que temos que rogar para poder escapar das coisas que virão. Será que você ora para escapar das coisas que virão? Será que se acaso você é israelita? Porque muitos israelitas cativos de Jerusalém vieram a Sefarade, como disse Obadias, e de lá, pela Inquisição, vieram para o Brasil, Latinoamérica, e muitos sobrenomes dos próprios irmãos vêm de Israel. Então tem identidade cristã como membro do corpo, e as promessas para a igreja são deles, mas também há promessas para Israel. E os dispersos de Israel também são deles. E eles, Obadias, penúltimo versículo do capítulo único, os cativos de Jerusalém que estão em Sefarade, são sefarditas, possuirão as cidades do Negev. Estamos numa hora especial, num kairos especial. A igreja tem que conhecer que o céu inteiro está esperando que se acabe a dispersão do povo santo, para que todas as maravilhas de Deus tenham pleno cumprimento. E isso está aqui em Daniel. E por isso estamos lendo o que fala Jesus e o apelo de Jesus a Daniel, falando que viríamos abominável da desolação, ou pelo menos a imagem da besta, que é a abominação desoladora, que viríamos florescer a figueira e as demais nações, que todas se vão colocando no seu lugar profético para o fim, para o Armagedon final. Então, amados, isso são elementos do kairos atual, do tempo que estamos vivendo, que se diferencia de outros tempos. E por isso Paulo fala tempos, aiones, eones, eras, Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma, União Europeia, chifre pequeno que se engrandece, que está já surgindo e sendo engrandecido agora, segundo o que a profecia fala e a atualidade diz. Tem mais coisas que falar disso, mas só menciono
a sinal necessária para conhecer a mudança dos tempos. Como se conhece a mudança dos tempos? Porque Deus tira reis e coloca reis. Vai embora a Babilônia e vem Pérsia. Vai embora Pérsia e vem Grécia. Vai embora Grécia, vem Roma. E a Roma nasce de chifres, que isso foi a União Europeia. Tem muitas mais coisas que dizer agora, o tempo não dá. Somente o mínimo. E quando estes 10 se coloquem de acordo com um mesmo propósito para entregar seu poder a um, esse é o último antes da vinda de Cristo. Señal vermelha da sua vinda e do fim do século. Como Paulo fala, que não virá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem de pecado, o filho de perdição, que se assenta no templo de Deus, se fazendo passar por Deus. Estamos, irmãos, super perto dessa hora. Então, tem muitas outras sinais aqui, mas estas que Jesus estabeleceu aparecem, e já ontem com os irmãos lá em Aparecida de Goiânia, estivemos vendo. Então, vamos a Daniel e vamos a Tessalonicenses, já estivemos vendo lá, Daniel 7 também. Gostaria de novo empatar Daniel 7 com Apocalipse 17, para que estes versos fiquem claros, porque estes são sinais dos tempos. Procure entender o que está acontecendo. Não quero impor a minha interpretação, mas quero chamar a atenção às sinais. O que são essas sinais? Bestas e chifres, chifres quebrados, chifres pequenos, 10 chifres, 2 chifres. Essas todas são sinais. Então, o capítulo 7 diz assim, verso 8. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles, esses eram os 10 chifres que saíram ao Império Romano, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante, não de trás, não depois, diante. Ou seja, não são da mesma categoria, sino que aspiravam na categoria daquele que ficou vencendo a 3. Diante dele subiu outro pequeno, entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Não arrancados do nível dos 10, que aparecerão continuamente até o final, quando a besta já não esteja só entre 10, sino que toda tribo, língua, povo e nação vai sendo entregada aos poucos, até que agora, no final, Apocalipse 13, apareçam todavia aqueles 10, e a boca de leão, e os pés de urso, e o corpo de leopardo, ou seja, o eclecticismo global. Você sabe que a chanceler do atual presidente da Europa, a chanceler Catherine Ashton, está fazendo negociação global com Irã neste mesmo dia de hoje. E já Ahmadinejad falou do seu interesse por um governo mundial. E Apocalipse 13 diz que aquela bestia final, além de outros detalhes, teria também pés de urso. E o urso é Pérsia, e Pérsia é Irã. E hoje estão dialogando. E outros países ocidentais também têm estado dialogando um pouco antes. O que é isso? Sinais dos tempos. As coisas proféticas chegando no ponto de maturidade, no kairos, aos pouquinhos.
Então, aqui no capítulo 7, verso 8, diz: e eis que neste chifre havia olhos como os de homem. Ah, meu Deus, agora parece que não há privacidade, não? Agora você mesmo se faz espiado por seu celular. Você não sabe o que seu celular tem. E alguns agora se chamam de BlackBerry. E sabe o que era BlackBerry nos tempos mais anteriores? Era uma bola grande que colocavam no pé dos escravos para que não fugissem. Então eles tinham que trabalhar nas plantações de algodão carregando aquela bola preta cujo nome era BlackBerry. E hoje em dia, até o celular mais pequeno identifica onde você está. Uma irmã nossa pegou um celular desses velhinhos, porque já estava acostumada a ter ele na carteira dela, na bolsa dela, e foi visitar minha irmã na Inglaterra. Quando chegou o BlackBerry velhinho, não era BlackBerry, perdão, era um celular velho, o celular falou: bem-vinda a Londres, fulana de tal. Ficou assustada. Sim, tinha se encontrado que aquele pensava que não servia mais. Alguns celulares só dão para falar em certo âmbito. Mas ela chegou lá com um celular velhinho a Londres e o celular le dio a bem-vinda, seja bem-vinda a Londres, fulana de tal. Pablo Escobar, aquele bandido da Colômbia, do cartel de Medellín, que foi morto, cometeu o erro de somente falar 6 segundos por celular. Imediatamente foi morto. Tinha sido buscado por muito tempo, ninguém sabia onde que estava. Mas somente falou 6 segundos por celular. Imediatamente mataram. E o chefe militar desse mesmo cartel, um mexicano, o chamado um mexicano, ao filho dele colocaram simplesmente um trabalho no dente. E ele não sabia que não somente tinha uma calça, sino que a calça servia para seguir ele até onde estava seu pai. E lá foram mortos os dois, por uma calça de dente. E outro dos chefões das Farc, que ficou depois chefe militar, que tinha problemas de diabetes e precisava usar umas botas especiais, e se ouviu pela comunicação de rádio que ele precisava dessas botas que só se encontravam em certo lugar. Então colocaram chips naquelas botas. E quando os intermediários foram levar as botas, encontraram onde ficava o bunker de aquele pobre homem. E colocaram toneladas de bombas acima do bunker. E morreu no bunker. Foi conduzido simplesmente por um chip. E desses antigos, não desses mais modernos, que já estão colocando. Na Argentina, todos os carros já têm que ter, e não somente os carros, os cavalos. Já não é uma lei para o futuro. Já o tempo de ter esse chip passou e chegou o tempo de fazer blitz para exigir esse chip de todos os carros e todos os cavalos. Mas o interesse deles não são somente os carros e os cavalos. Claro que onde está seu cachorrinho, você está. Chegaram em casa fazendo uma enquete e ficaram assombrados que eu não tinha celular. Mas quando souberam que minha filha tinha celular, descansaram de volta. Se ela tem, é fácil me encontrar a mim. Ah, meus amados, o tempo é perigoso. São tempos perigosos. Precisamos orar para que se cumpra aquela palavra: nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Os que contra ti conspirarem
diante de ti cairão, mas precisa crer e orar de verdade. Você já orou nesse sentido? Você já orou para escapar das coisas que virão? Ainda seja decapitado, mas escapar. Ao outro lado já sai de novo com cabeça e com cabelos. Nenhum cabelo desaparecerá, mas no outro lado. Será que você já orou por se acaso precisa fugir? Porque o Senhor disse que se te perseguem numa cidade, tem que fugir para outra. E oxalá essa fugida não seja em inverno, e temos que orar para que não seja em inverno. Alguns estarão em Jerusalém, em Judeia, e não podem nem voltar para Jerusalém. Mas isso também pode se aplicar em qualquer lugar onde houver perseguição. Então temos que orar, porque se a fugida é debaixo de chuva gelada e tem que passar a noite em um monte, não será muito cômodo. Então tem que começar a orar desde agora. Porque nós, o irmão Gino que falou isso, eu só estou passando que Jesus falou, orai, para que vossa fuga não seja em inverno. Os que estão lá em Israel, que não seja em sábado, que as portas estão fechadas. Em qualquer lugar pode acontecer. A Bíblia diz que sem aviso destruirá muitos. Essa é a maneira de fazer as coisas eles. A noite de São Bartolomé, tinham preparado uma boda de Coligny, aquele líder militar hugonote protestante, com uma rainha católica, e isso só era uma armadilha, assim como aquele banquete de Baal Peor, que Balaão preparou, aconselhou a Balac que preparasse para que caíssem os israelitas em desgraça diante de Deus. E assim naquele casamento, naquela noite de São Bartolomé, na época da Reforma, na hora da boda, quando estava tudo pronto, que parecia que católicos e protestantes eram como se proclamava para fora. Quando menos pensava-se de uma pequena sinal, e massacraram os hugonotes, aí mesmo na catedral, na cidade, nos bairros, nos campos, nas veredas, sem aviso. E a noite dos cristais, de Hitler, chegaram na hora da madrugada também, quando a gente estava dormindo, as casas já estavam marcadas. E era só questão de chegar e prender os judeus e levar eles para os campos de concentração. E a Bíblia diz aí, do anticristo, sem aviso, destruirá muitos. Você não acha que já tem bastante informação acerca de você? Você mesmo não colocou sua informação em Facebook e em outros lugares, e guardada no bunker que tem lá em Utah, onde se guarda tudo que se escreve nos Gmail, nos e-mails, o que se fala no telefone, nos celulares, tudo está guardado acerca de você. E se está classificando as pessoas. Cor vermelho aqueles que eles bem sabem que não concordam com o governo mundial. E cor amarela, aqueles que são seus amigos. E você tem muitos contatos no internet. E muitos amigos, e às vezes eu tenho que falar aos irmãos, somos amigos sem precisar de estar em Facebook. Não me pida que aceite você em Facebook, porque sua cabeça está em perigo. É para proteger você. Podemos ser amigos fora de Facebook. Todos estão ligados. Este é minha tia, este é meu irmão, este é meu amigo, aqui onde estamos, no sítio tal e tal, que até os bandidos
estudam você para ver como sequestrar. Tudo isso vai para a base de dados, bancos de dados, onde seu perfil é feito. Você é bem conhecido. Quais são seus amigos com os quais você escreve mais a miúdo, porque imediatamente seus contatos aparecem. Às vezes eu vou escrever a um irmão e me pergunta, e não deverias também enviar este correio para este outro irmão? Que tem que ver eles? Mas estão tratando de penetrar os perfis, sabem que sou cristão e me chegam ataques ao cristianismo, ataques à fé por correio. Porque sou cristão e vou me comunicar com alguém e não posso porque me impedem me comunicar com alguém que eles julgam que é perigoso. Você pensa que tudo está de cor de rosa? Não, irmão. Aquele momento perigoso está sendo preparado agora. O avisado vê o mal e se afasta. Em vão se faz a armadilha aos olhos da ave. A ave vê e se afasta. Vê o mal e se afasta. Mas os simples passam e levam o dano. Sem aviso, destruirá muitos. Quando se faz uma operação para pegar os bandidos, não vão pegar o primeiro bandidinho. Não. Eles deixam, seguem a ver para onde vai, quais são seus contatos, seus amigos, seus chefes, os chefes dos chefes, e já encontram seus costumes, seu perfil todo. E o dia de madrugada, quando estão dormindo, bem drogados, ao mesmo tempo chegam à casa de todos e prendem aquele grupo. Esses são bandidos. Mas os cristãos não somos bandidos. Mas sempre os cristãos foram considerados bandidos quando o Estado não era cristão. Bandidos eram os apóstolos. Não diz assim a Escritura que Jesus falou que comprassem uma espada porque está escrito que foi contado como malfeitor? E se na árvore verde fizeram estas coisas, você acha que vai ser louvado por cristão? Não, irmão. A hostilidade contra os cristãos está crescendo. Crescendo de maneira assustadora. E os irmãos precisam aprender. Eu, como vocês, eu estou sendo imprudente acá, mas por amor de vocês. Precisam aprender a ser prudentes como serpentes e simples como pombas. Não corra riscos innecessários. Não exponha a sua família, não exponha seus amigos, não exponha os irmãos, nem você mesmo se exponha. Seja prudente. Não estamos em tempos fáceis. Isto, em qualquer momento, se fecha. Basta somente uma ordem presidencial para que seu dinheiro no banco seja só papel. E você precise de uma marca na mão para comprar e vender. Você não vai comer papel, nem vai comer marca. Se recebe a marca, que implica adoração ao diabo e à besta e à sua imagem, é perigoso. Confio que você não vai ser tão tolo de se deixar marcar. Alguns pensam, mas esse assunto pode ser uma falsa alarma. Ok, pode ser. Mas pode ser pior que isso. Assim que melhor seja prudente. Se prepare. Prepare-se. No Senhor ande em Cristo. Tome medidas para sobreviver sem marca.
Deus vai inspirar você. A Bíblia fala disso. Permita-me correr em Daniel para chegar rápido um pouco ao final. Vou, por causa do tempo, terminar em Daniel capítulo 12. Daniel 11, desde o verso 31, descreve a grande tribulação. E já ao final do capítulo 12, quando Daniel já terminou de fazer perguntas, mas como os anjos anelam perscrutar estas coisas, então os anjos vieram perguntar ao outro anjo aos ouvidos de Daniel, para que nós ouvíssemos o interesse do céu. E diz assim o capítulo 12, verso 5 em diante. Então eu, Daniel, olhei e eis que estavam em pé outros dois. Eram outros dois anjos. A visão começou no capítulo 10. Lá descreveu aqueles anjos. E passou ao 11 e ao 12. Ou seja, um anjo de uma banda do rio, o outro da outra. Era o rio Lai, que aparece no capítulo 10. Um deles... Olha, os anjos perguntando, perscrutando os acontecimentos da terra, porque nós somos espetáculos, anjos. Um deles disse o homem vestido de linho, aquele outro personagem celestial do capítulo 10, que revelou as coisas do 11 e 12. Estava sobre as águas do rio. Perguntou a ele, não? Quando se cumprirão estas maravilhas? Que está no capítulo 11, que é a mesma coisa do capítulo 9, que é a mesma coisa do capítulo 8, e do 7 e do 2. Deus fala, em resumo, no capítulo 2, acrescenta detalhes no 7, falando do mesmo, acrescenta mais detalhes no 8, falando do mesmo, e no 9, e por fim, uma visão de 3 capítulos, 10 a 12, acrescenta multidão de detalhes. E a grande tribulação é descrita desde o capítulo 11, verso 31. E desde o verso 21 a 31 é descrito o personagem que viraria o anticristo no verso 31, mas que já vem se movendo. E descrito na Bíblia desde o verso 21. Se você começa a ler o verso 31 de Daniel 11, você vê a descrição da grande tribulação, mas aquele personagem já vinha de antes. Na metade da última semana de Daniel 9, ele se desenmascara e começa o governo do anticristo de 1290 dias, ou 3 anos e meio, tempos e meio tempo, 42 meses. Esse é o anticristo, mas ele não nasce. A pessoa não nasce no começo da grande tribulação. A grande tribulação começa quando ela assume essa posição, tira o contínuo sacrifício, coloca a abominação desoladora, que é a imagem da besta, para ser adorado, e se senta no templo de Deus como Deus, sobre toda a religião. E agora mesmo esses pactos religiosos estão sendo feitos. Você pode ver eles na internet. Então aqui disse o seguinte, quando se cumprirão estas maravilhas, verso 7 do 12, ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou. Este é um juramento do céu. Isto é sério. E jurou por aquele que vive eternamente, que isso, o cumprimento das maravilhas, as maravilhas, todas estas profecias, isso seria
depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ou seja, se cumpririam as maravilhas depois da grande tribulação. Mas escute esta frase. E quando se acabar, esta tradução diz a destruição. O hebraico foi traduzido ao grego na Septuaginta. E a palavra que aqui é traduzida destruição, na Septuaginta tem a mesma raiz da palavra diáspora, ou dispersão. Por isso, outras traduções dizem quando se acabe a dispersão, porque a palavra vem daí. Quando se acabar a dispersão do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Então aqui vemos estes elementos que já estamos mencionando. A dispersão do povo santo tem que terminar para apressar a vinda do Senhor. Por uma parte, o povo santo no Antigo Testamento era Israel, que tem promessas para o final. Ao longo da história da igreja, israelitas isolados receberam ao Senhor, mas agora tribos inteiras vão receber ao Senhor. Isso enquanto Israel, para ser reinsertado na boa oliveira, como explica claramente Paulo, o mistério de Israel no Evangelho de Deus que é Romanos, que fala, e depois de capítulo 8, onde estamos no lugar santíssimo, onde jorra o Espírito com aquela lei do Espírito, começa a falar da igreja e da vida da igreja até o final de Romanos, mas começa a falar da igreja com o capítulo 9, 10 e 11, porque a igreja começa com Israel e termina com Israel. Quando se acabe a diáspora, a dispersão do povo santo. E também quando os vencedores não estén mais divididos, sino vivendo na comunhão do corpo de Cristo, dando testemunha da unidade do corpo de Cristo, terminando a diáspora, a dispersão, tanto a natural de Israel como a espiritual do corpo. Todas estas coisas serão cumpridas. Algo tem que estar acontecendo na igreja, algo em Israel, algo lá na União Europeia, algo no resto do mundo. E esses são elementos do Kairos atual. Não falamos de todos, o tempo não dá, precisaríamos um ajuntamento para só falar um pouquinho. Então, vamos terminar por acá, vamos orar, vamos nos encomendar nas mãos de Deus, que o Senhor nos conceda discernir em que Kairos, em que época estamos, em qual éon ou era, porque Deus muda os tempos e as estações, retira reis e estabelece reis, e essas são sinais dos tempos. Vamos orar. Pai, muito obrigado que nos concediste de novo esta ocasião para considerar de novo estas coisas. Quizá não sejam de interesse de alguns, mas podem ser de interesse de aqueles para quienes destinaste estas considerações. Entregamos elas nas mãos do Teu Santo Espírito, porque é Ele quem faz a obra de Deus. Nos encomendamos a Ti, para que nos ensines mais, nos corrijas mais, acrescentes o que falta, nos purifiquemos mais, nos santifiquemos mais, até a Tua vinda. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, irmão.